terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. De onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de prosperidade a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem multiplicado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. Os bois lavravam, e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram. E aos servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram. E aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a notícia. No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. De onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal?
pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. Seria, porventura, o homem mais puro do que o seu Criador? Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Porém eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número. Ele dá a chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que eu espero. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que eu tenha ainda paciência? Está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. Ensina-me e eu me calarei, fazei-me entender em que errei. Porventura não tem um homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca torna a subir. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto o engrandeças e ponha nele o teu coração? E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras de mim a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás, e não existirei mais. Até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele também, ele os lançou na mão da sua transgressão. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Porque nós somos de ontem, e nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão eles, e não te falarão, e do seu coração não tirarão palavras, até que de riso te encha a boca, e os teus lábios de júbilo. Os que te odeiam se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? Mas na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? É mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz. Ele é o que remove os montes sem que o saibam e que os transtorna em seu furor. O que faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das minhas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios? Peço-te que te lembres de como barro me formaste
e me farás voltar ao pó. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? Mas, na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti. Porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás tu fazer? É mais profunda do que o inferno. Que poderás tu saber? Se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme, e não temerás. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro, e deitar-te-ás, e ninguém te espantará. Muitos suplicarão o teu favor, porém os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invoco a Deus e ele me responde, o justo e perfeito serve de zombaria. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Com ele está a sabedoria e a força. Conselho e entendimento tem. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados e aos juízes faz desvairar. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas descobre coisas profundas e traz à luz a sombra da morte. Como vós sabeis também, eu sei, não vos sou inferior. Porventura proferirá o sábio a vã sabedoria e encherá do vento oriental o seu ventre, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para ser justo? Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Também eu responderei pela minha parte. Também eu declararei a minha opinião. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem fez todo o mundo? Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás, ou que receberá ele da tua mão? A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, para, e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera, e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens? E das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Beijai o filho, para que se não ire,
e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Que enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus nas minhas narinas. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem numerará as nuvens com sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os esvaziará, quando se funde o pó numa massa, e se apegam os torrões uns aos outros? Porventura caçarás tu presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando, por não terem o que comer? Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis e que não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos.
E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto como o meu servo. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração.